A aula pública de hoje discute como a periferia de São Paulo se relaciona com a política. Neste programa, gravado na PUC de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Wolfgang Léo Mar, doutor em filosofia pela USP e professor titular da UFSCar. Wolfgang é autor do livro O que é Política? A Fundação Perseu Abramo divulgou em março de 2017 uma pesquisa sobre a percepção política da periferia de São Paulo. Além de mostrar como as pessoas se posicionam entre direita e esquerda, o estudo indica que valores liberais têm alta penetração entre os mais pobres. Ou seja, o discurso do consumo e da meritocracia faz parte do cotidiano de muitas pessoas que moram nos bairros mais pobres da cidade. Outro aspecto importante é que muitas pessoas não conseguem enxergar diferenças entre a classe trabalhadora e a burguesia. Mas afinal, como é formado o imaginário e a percepção política entre os mais pobres? A periferia de São Paulo é liberal? Para responder a essa pergunta, é preciso ter bastante sensibilidade para compreender que a periferia da pergunta, na verdade, é o povo brasileiro. É o povo, no sentido das camadas populares, que constituem a maior parte da população e que, isso é importante dizer, vão eleger os políticos nas eleições que nós temos pela frente. Então, é uma questão realmente muito importante. O povo brasileiro, ele é um sobrevivente, mas ele não é um sobrevivente passivo. Ele é um sobrevivente ativo, que sabe o que quer e o que precisa. E ele, para sobreviver, optou por determinadas questões que são as que são reveladas na pesquisa. O que a pesquisa diz? A pesquisa diz que a periferia não se posiciona pelas diferenças de ricos e pobres, que ela toma uma posição muito crítica em relação ao Estado, que ela cobra do Estado políticas públicas, mas que, ao mesmo tempo, gosta de colocar seus filhos na escola particular, gosta de ter um plano de saúde, embora cobre a ampliação do SUS, que ela frequenta reuniões evangélicas e que, ao mesmo tempo, ela demonstra bastante compreensão, cooperação, solidariedade, sempre que isso é demandado na sua vida concreta. E essa que foi a questão que mais chamou a atenção, que, em geral, na luta da sua vida cotidiana, é adepta da meritocracia, né, das escolhas pelo mérito. Isso é o que diz a pesquisa. Ora, não podia ser diferente. Deu a lógica. Porque vamos pensar um pouquinho. A opinião do povo, ela é construída. As pessoas pensam conforme elas são condicionadas na situação atual da sociedade brasileira capitalista, que é uma sociedade que tem um Estado que se retraiu da oferta de serviços públicos, ele se retraiu da educação, se retraiu da saúde, se retraiu da previdência. Embora tenha havido, isso é importante dizer, grandes avanços nessas áreas durante os governos do PT, não tenho a menor dúvida, mas mesmo assim ainda é muito deficiente. E o Estado aparece com firmeza apenas quando ele é polícia ou quando ele arrecada impostos. Então, é esquisito imaginar que a periferia considere o Estado um adversário e que opte pela oferta de serviços privados e que, para que esses serviços privados possam chegar até ela, ela precisa lutar por isso e que, portanto, precisa demonstrar mérito. Não é estranho, né? Deu a lógica. Esse Estado é um Estado que se percebe que é um Estado de classe, né? É isso que está em questão nessa pesquisa. Agora, a pesquisa muitas vezes é associada com uma velha
um velho teorema que diz que as opiniões dominantes da sociedade são as opiniões da classe dominante. Isso não vale mais inteiramente para o Brasil, porque a sociedade dominante demonstrou tantos problemas, tantas contradições, que as pessoas resolveram enfrentar essas contradições por conta própria, optando por outras soluções de solidariedade, de cooperação e, muitas vezes, de tolerância em frente aos diferentes, né? Optando pelas políticas públicas, etc. Então, a pergunta específica é a periferia liberal? Eu diria não. A periferia não é liberal, porque ser liberal é apenas valorizar a nossa liberdade na relação do comprador com o vendedor, enquanto que a periferia valoriza a sua liberdade na vida cotidiana em muitas outras situações que não essa. Então, a periferia não é liberal, né? Essa é uma primeira questão que eu queria levantar. Evidentemente, é uma grande parte da população brasileira também interessa que se pense que a periferia seja liberal. Isso é uma narrativa que é construída diariamente, principalmente pela mídia televisiva, mas também pela mídia impressa, né? E na mídia televisiva, não só pelos comentários, pelos noticiários, mas pelo conteúdo das novelas, né? Pelas matérias de auditório, pelos programas de rádio, né? Então, é uma narrativa que é a narrativa dominante, de que a periferia seria liberal, que o povo teria se aburguesado, né? Mas, como nós vimos, a realidade não corresponde a isso. Porém, é preciso enfrentar essa narrativa com uma narrativa alternativa. É preciso apresentar às pessoas uma outra forma de sociedade que não seja a sociedade de cunho liberal, que é a narrativa dominante, né? É preciso reconstruir o Estado e a sociedade no sentido público para essas pessoas, para que elas possam ver uma alternativa concreta e, a partir dessa alternativa concreta, formarem as suas opiniões críticas em relação ao liberalismo, não é? Então, eu diria, não, a periferia não é liberal, mas isso também não quer dizer que ela seja socialista. Ela é um espaço de disputa, e nós precisamos aproveitar essa pesquisa, as questões que ela levantou, para desenvolver essa disputa no plano de uma narrativa alternativa, de uma outra proposta de sociedade, que precisa chegar até as camadas populares que habitam mais distante dos centros, a chamada periferia. Agora, Wolfgang Leomar responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Professor, qual seria um passo possível para governos que se dedicaram à ampliação dos mercados de trabalho e de consumo para evitar esse divórcio com as expectativas da periferia, muitas vezes beneficiada por programas sociais, mas que hoje não acreditam na política e defendem o discurso da meritocracia? O mais importante é insistir que, quando se apresentam propostas econômicas, conjuntamente precisam ser apresentadas propostas de sociedade. Essa é a questão mais importante. A política, muitas vezes, se concentra muito nas várias possibilidades de crescimento econômico, de desenvolvimento de oportunidades no plano econômico, e esquecem de mencionar as propostas relativas a uma sociedade que é uma sociedade que corresponderia a políticas públicas, que corresponderia a uma concepção de bens públicos e que corresponderia a uma ampliação das oportunidades em igualdade, em justiça social, não é? As pessoas não têm clareza em relação a essas propostas sociais, a essa outra forma de sociedade que se contraporia a essa sociedade de mercado em que as pessoas vivem, onde vale
à meritocracia da luta individual. Não é? Então, essa, na minha opinião, é a questão mais importante. Não basta apresentar essas propostas de sociedade apenas como narrativas. É preciso que elas sejam apresentadas concretamente, como modelos práticos em vigência. Então, por exemplo, na universidade, o acesso por cotas, pelos sistemas do ProUni, pelo FIES, são políticas concretas que mostram uma sociedade em que a educação é um bem público, não é uma mercadoria a ser comprada ou a ser disputada apenas individualmente. Então, valorizar na prática, essas políticas é uma maneira de se contrapor a essa opinião que parece ser uma opinião liberal, mas que nós vimos que é uma opinião que tem elementos liberais e tem outros elementos muito críticos em relação ao liberalismo. Essas políticas sociais que foram desenvolvidas nos últimos anos produziram a inserção de grandes contingentes novos na sociedade brasileira, né, que conseguiram ascender a posições que elas não detinham na sociedade estritamente de mercado. Né? São dezenas de milhões de pessoas. Essas pessoas estão se misturando com outras pessoas. Elas vão constituir ligas com essas outras pessoas. E, a partir daí, vão se formar outras opiniões. Essas outras pessoas que convivem com as pessoas que são beneficiadas por esses programas sociais, elas vão começar lentamente a mudar também a sua maneira de ver a sociedade. Então, essas seriam formas concretas, não é, pelas quais é possível interferir na formação do ideário, das opiniões, sobretudo políticas, da periferia. Agora, a verdade é que é muito difícil mudar essas opiniões, né? Elas se encontram bastante arraigadas. Então, essas práticas precisam ser acompanhadas com narrativas correspondentes. Precisamos também usar os meios de comunicação de massa, a mídia, a própria a universidade, né, o ensino médio, né, para que consiga se estabelecer essa alternativa social como algo concreto para a população. Né? Isso é feito lentamente em muitos lugares. Por exemplo, ainda no ano passado, houve em São Paulo esse grande movimento dos estudantes do ensino médio de ocupação de escolas. Ele mostrou um pouco isso, que as escolas são bens públicos, que as pessoas mereceriam não só estar lá, como precisavam ser ouvidas para que se defina os destinos desse tipo de política. Né? Então, essa é algo muito, muito concreto que eu acho que precisa ser realizado, precisa se fazer a disputa nesse plano da esfera pública. Uma esfera pública que no Brasil foi privatizada, está abandonada. Ela precisa ser reconfigurada publicamente. E uma outra questão, não menos importante, é insistir na participação. A verdadeira democracia, a democracia integral, digamos assim, é a democracia participativa. E ela não pode começar a funcionar só quando já existem as condições para ela. A gente poderia dizer, não, mas eu vou agora permitir a participação de pessoas que não têm ideias claras a respeito do assunto. Eu não posso fazer isso. Não, deve, porque a formação da opinião das pessoas desenvolve-se a partir da exigência dessa formação. Se você coloca as pessoas numa posição de poderem participar e decidir os destinos coletivos sociais, essas pessoas vão começar a procurar se informar de uma maneira muito mais profunda do que acontece hoje, para poderem participar dessas decisões de um jeito tal que elas depois não vão se arrepender disso. Elas não vão tomar posição. As pessoas não são... O povo é sábio.
né? Ele sabe o que ele precisa e ele quer o que ele precisa. Agora, o povo quer coisas concretas e específicas, né? O povo não quer grandes debates, ele quer soluções para questões pontuais. E essas questões precisam, então, começar a fazer parte de uma narrativa mais complexa, que deve lentamente prosperar nas opiniões da periferia. Então, eu acho que essa é uma maneira de enfrentar questões como essas, que são levantadas por essa pesquisa, que, se ela não é tão assim reveladora, ela mostra, pelo menos, um plano, uma questão de extrema importância e que até agora não foi adequadamente contemplada pelas ações políticas no nosso país.